Olá pessoal, sejam todos vocês, alunos e alunas, meninos e meninas, bem-vindos a este 10º vídeo da Linguística 12, nosso curso de sintaxe formal. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e este é o nosso famigerado primeiro semestre de 2020. Nesse último vídeo, nós teremos a última exibição de aula, videoaula, do nosso tópico Desenhando Árvores Sintáticas. E nesse vídeo, nós vamos falar especificamente dos sintagmas gramaticais. Nós vimos até aqui sintagmas lexicais. Agora falaremos dos sintagmas gramaticais, também chamados de sintagmas funcionais. Vamos ver o que são esses sintagmas agora. Nós já sabemos que os sintagmas lexicais do português são SN, o sintagma nominal, SV, o sintagma verbal, SP, o sintagma preposicionado, e SA, o sintagma adjetivo. Quais são os sintagmas gramaticais, os sintagmas funcionais, ou seja, aqueles que não fazem referência a nenhuma entidade do mundo psicossocial, mas são apenas aqueles que estruturam a sentença, estruturam a sintaxe. Eles são o sintagma determinante, que nós vamos chamar de SD, o sintagma determinante, o sintagma flexional, que nós vamos chamar de SF, e o sintagma complementador ou complementizador, que nós vamos chamar de SC. Esses são, então, os 3 e mais básicos sintagmas funcionais ou gramaticais de uma língua. Para que eles servem, o que eles fazem? Vamos começar pelo sintagma determinante. O sintagma determinante é um sintagma funcional que atua sobre a camada do sintagma nominal, do sintagma de valor nominal. Imagine, por exemplo, que eu tenha um sintagma nominal como meu amigo. E aí eu tenho o núcleo nominal, que é amigo, e tenho o especificador, que é o seu limitador, né? O meu amigo. Eu tenho um sintagma nominal. Vamos imaginar que eu tivesse o meu amigo. Esse o, então, tem a função de delimitar a referência de meu amigo. Se é, por exemplo, uma referência definida, como é o caso, conhecida do meu interlocutor, e não uma referência indefinida, como, por exemplo, um meu amigo. Então, nós temos aqui o determinante, que é o núcleo do sintagma determinante, que toma o SN como complemento. Esse sintagma, então, desempenha uma função meramente gramatical e não referencial, não funcional, né? Não lexical, na estrutura de referência de um sintagma nominal. E o que é o sintagma flexional? Ele está para o sintagma verbal, assim como o sintagma determinante está para o sintagma nominal. Imagina que eu tenha uma expressão verbal como comprar livros. Um sintagma verbal como comprar livros. Então, eu tenho aqui um sintagma nominal unitário, que é o complemento do núcleo verbal comprar, que é, então, o que projeta o sintagma verbal comprar livros. Mas vejam que aqui, nesse comprar livros, eu não tenho especificação nem do tempo, nem da pessoa, nem do número que faz em conjunto a flexão, esse conjunto faz a flexão do verbo, como por exemplo, comprei ou comprou, né? Quem faz a flexão exatamente é o núcleo flexional, que tem aqui todos esses detalhes. Vamos dizer que seja mais plural o traço da flexão, mais terceira pessoa, mais passado. São todos os traços que vão marcar a forma de compraram, né? Esse morfema que vai ser juntado ao núcleo comprar para fazer a flexão. E é esse F, então, que projeta o sintagma flexional.
se a gente estivesse no curso mais avançado, nós íamos ver que esse verbo aqui vai fazer uma regra de movimento do núcleo do sintagma verbal para o núcleo do sintagma flexional, para que ele pudesse então amalgamar o núcleo com a flexão e virar comprarão, né? Que aí é a junção de comprar mais urã. Então esse é o sintagma flexional. E o que é o sintagma complementador? Vamos ver agora. O sintagma complementador fica à periferia esquerda da sentença e ele desempenha diversas funções, como por exemplo receber elementos que sofrem regra de movimento. Mas ele é a camada superior, essencialmente ele é a camada superior ao sintagma flexional. O SC, que tem como núcleo um complementador, como por exemplo que, ou como por exemplo se, não é? Ele é, entre outras coisas, o sintagma que vai conectar uma oração a outra dentro da mesma sentença. Então imagine que aqui no domínio desse SF, nós vamos ter lá, né, a flexão, que aí vai ter como complemento, por exemplo, um sintagma verbal, que está relacionado lá na frase a um sintagma nominal. Então aqui nós vamos ter o domínio da flexão de uma sentença, quer dizer, de uma oração. E o que esse SC, entre outras coisas, vai fazer? Vai ligar essa oração a outra. Vamos imaginar que aqui eu tivesse um núcleo verbal que selecionasse como complemento não um sintagma nominal, não um sintagma preposicional, mas um sintagma complementador, uma oração subordinada. Então nós teríamos uma oração dentro da oração. Então o sintagma complementador, entre outras coisas, faz isso. Mas é claro que ele, assim como os outros sintagmas funcionais, também tem a mesma estrutura. Qual é a estrutura? Ele tem um especificador e um núcleo relacionado a um complemento. Então vejam aqui, eu posso ter o núcleo do sintagma complementador, com lá o que ou o se fazendo a ligação entre orações, e aqui a outra oração vai entrar como complemento. Posso ter o especificador recebendo algum elemento movido por regra de movimento, por exemplo, um tópico. São as diversas funções que o sintagma complementador pode desempenhar. Vocês verão os sintagmas funcionais com mais detalhe e mais profundidade somente em um outro curso, talvez na pós-graduação, na introdução à sintaxe gerativa. Muito bem, lá se foram 10 vídeos da nossa série, ainda há muito mais pela frente, mas já concluímos uma etapa muito importante. Neste último vídeo, 10º, nós vimos os sintagmas gramaticais, sintagmas funcionais da língua, superficialmente, porque eles não serão foco para esse curso básico da graduação da sintaxe do português. Se nós estivéssemos fazendo um curso básico de sintaxe gerativa, nós veríamos isso com mais detalhes, por exemplo, nesse livro aqui, que também é de minha autoria, dessa vez sem a contribuição do colega Gabriel Otero, que é um curso básico de sintaxe gerativa. Lá, como curso inicial na sintaxe gerativa, os sintagmas funcionais são explorados com muito mais profundidade, mas ainda no nível introdutório. Para já, basta apenas ter a noção do que acabamos de ver, que está lá no nosso livro de texto, na página 52. Não deixem de conferir e de fazer os exercícios. Inclusive, nesse exercício tem uma frase que deve ser representada com um sintagma funcional. Qual será? Veja lá. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima, iniciando a nossa segunda unidade do curso.